Olá, turma. Vamos a mais uma aula de filosofia. Bom, agora a gente vai começar a falar de um período da filosofia, que é o período da filosofia moderna, que se dá a partir do movimento renascentista e se desenvolve ao longo do século XVI e XVII até culminar no iluminismo do século XVIII. Bom, um dos grandes pensadores desse período é o racionalista René Descartes. Já devem ter ouvido em matemática o plano cartesiano, então certamente vocês já conhecem esse pensador. Talvez a frase mais famosa dele seja a frase penso logo existo, que em latim significa cogito ergo sum. Bom, o René Descartes ele é o principal representante de uma corrente do pensamento moderno chamada racionalismo. Bom, por esse nome a gente já tem uma pista do que ele defende. Basicamente, o que o René Descartes defende é que a razão é a única instância capaz de produzir conhecimento verdadeiro. Então essa vai ser uma das grandes preocupações dos filósofos e depois dos cientistas também, a partir da Idade Moderna, que é a busca da verdade, uma verdade incontestável. Bom, a principal influência do René Descartes é aquele idealismo platônico, ou seja, está no campo das ideias o conhecimento verdadeiro. E a matemática é o principal parâmetro. Vejam bem, a matemática é um conhecimento ideal. Então, quando a gente fala de um triângulo, de um círculo, de um quadrado, um conjunto de imagens já vem à nossa cabeça. Eles não precisam necessariamente existir no mundo ideal. Quando você fala 2 mais 2 igual a 4, esse é um conhecimento verificável, é um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento incontestável. O René Descartes ele começa a sua crítica ao movimento da escolástica, que é aquele movimento da Idade Média, representado pelo São Tomás de Aquino, entre outros, que é um pensamento muito ligado a questões religiosas. Portanto, se funda muito mais na autoridade do que na capacidade de comprovar alguns dos seus posicionamentos. E isso não só a escolástica, mas também a outros filósofos anteriores. O que o Descartes tem como objetivo é um conhecimento irrefutável, um conhecimento plenamente seguro. Então, para isso ele parte de alguns princípios, como por exemplo o erro dos sentidos. Então, quantas vezes a gente já viu um objeto, por exemplo a Lua ou o Sol, quando a gente olha eles são pequenos. No entanto, a gente sabe que eles são muito grandes, porque os nossos sentidos nos enganam. Seja a visão, a audição. Se os sentidos nos enganam, eles não são confiáveis. Então essa é a primeira premissa importante para o Descartes pensar. O argumento dos sonhos também. Ele vai afirmar que quando a gente sonha, aquilo também, o nosso sonho é realidade. Só que quando a gente desperta, a gente vê que aquilo não existia. Então ele parte desse princípio, desses dois argumentos, do erro dos sentidos e o argumento dos sonhos, para dizer os sentidos não são confiáveis. Então a primeira coisa que ele põe de lado é o que eu não posso confiar? Bom, nos sentidos. Se eu não posso confiar nos sentidos, posso confiar apenas na razão. Mas é importante também que eu tenha em mente o que pode ou não ser conhecido pela razão. Então ele desenvolve o que vai ficar conhecido como dúvida hiperbólica ou dúvida cartesiana. Basicamente é o seguinte: ele retroage até o ponto zero de tudo que ele conhece como existente. Ou seja, ele duvida da própria existência da realidade. Então esse é um ponto bastante interessante da filosofia dele, que ele basicamente se faz a pergunta: bom, eu sei que 2 mais 2 são 4, né, do triângulo, enfim, das questões matemáticas,
Mas e se houver um gênio maligno, uma entidade que me induz a chegar a essa conclusão? Como é que eu posso ter certeza disso? Porque, afinal de contas, mesmo através do pensamento, eu também posso errar. Então, ele chega à seguinte conclusão: eu posso duvidar de tudo, menos do meu próprio pensamento. Se eu duvido, é sinal de que eu existo. Daí a frase dele: penso, logo existo. Para ele, é importante um método de pensamento, um método de pesquisa. Método vem do grego, que significa caminho a ser percorrido para alcançar um fim. Ou seja, o método tem a ver com processo, com caminho a ser percorrer. No caso da filosofia, é um conjunto de regras que submete o processo do conhecimento. Ou seja, para eu conhecer tal coisa, eu preciso do método, eu preciso do passo a passo. A, B, C, D, para que eu chegue a um determinado resultado. E para que esse método seja válido para mim e para outras pessoas também. Então, com isso, eu garanto que o caminho seja percorrido de forma adequada por mim e por outras pessoas. Então, a gente vai ver que quando esse pensamento do Descartes, do penso logo existo, ele vai chamar essa nossa consciência, né, que na época se chamava alma, de cogito. A cogito hoje é o que a gente chamaria de filosofia do sujeito, da subjetividade, da nossa consciência. Ele vai ser o primeiro sujeito a apontar para a importância de se estudar a nossa consciência. Bom, com isso, ele vai acabar apontando para uma realidade dupla, ou seja, uma realidade que ele chama de res cogitans, que é a realidade do cogito, é a realidade que a gente chamaria do sujeito, que é a realidade mental. Ou seja, a minha consciência, que na época se chamava alma ou espírito. Que isso eu tenho certeza da minha existência. Tudo aquilo que está para fora da minha mente é a que ele chama de res extensa, que é a realidade corpórea, a realidade física, material, que para ele é uma extensão do eu. Então reparem, o eu é o sujeito. Tudo que está para além do eu é um objeto. Eu, cogito, é aquele que conhece. Objeto é aquilo a ser conhecido. Bom, para ele, somente a razão produz o que ele chama de ideias claras e distintas, ou seja, verdadeiras. E aí a gente vê mais uma vez a influência platônica. Para ele, as ideias e as verdades são inatas, já nascem com a gente. Então, essas ideias foram postas ali, de acordo com Descartes, por Deus. Deus, que é o criador do todo o universo, é também criador das ideias. E, para a gente finalizar, qual é o método cartesiano? Qual é o passo a passo que Descartes propõe? Primeiro é o que a gente vai chamar de busca da evidência. Okay? Tem muitos nomes esse primeiro passo, também conhecido como dúvida metódica. Primeira coisa é negar todos os conhecimentos pré-existentes, principalmente baseados nos sentidos. Então, para ele, a primeira coisa que o filósofo tem que fazer é se desprender dos seus próprios preconceitos. É tomar como não certo tudo aquilo que ele conhece. Esse é um passo a passo que a gente vê muito simples. Bom, se eu vou tentar conhecer alguma coisa, por exemplo, o motor de um carro, se eu parto do princípio que eu já sei tudo, eu não estou aberto à dúvida. Se eu não estou aberto à dúvida, eu não estou aberto ao conhecimento, porque a dúvida é o primeiro passo para se conhecer alguma coisa. Segundo passo é o que ele chama de análise.
que é dividir o objeto de pesquisa nas menores partes possíveis. Então, continuando com o exemplo do motor, é pensar todas as peças do motor, é separar todas as peças do motor para ver quais são as suas funções. O que a peça faz, o que essa outra peça faz e assim por diante. Análise significa decomposição. O passo seguinte é o passo da síntese, também conhecido como passo da ordem. É que eu reorganizo essas pequenas partes decompostas dentro de um conhecimento maior. Ou seja, eu vejo como funcionam as partes para entender como funciona o todo. A partir desse momento, eu consigo compreender como funciona, por exemplo, um motor. E por último, e mais importante, é a chamada verificação ou enumeração, que é refazer todo o processo, reexaminar todo o processo para ver se alguma coisa foi deixada de fora. O Descartes ele aponta para a possibilidade do processo ter feito errado. Por isso é necessária a verificação. Quantas vezes forem necessárias. Se todas as vezes que a gente verificar o processo chegar ao mesmo resultado, isso quer dizer que aquele conhecimento produzido é verdadeiro. Se é verdadeiro, é confiável. E assim a gente vê a contribuição do René Descartes para a filosofia racionalista.